E aí, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui com mais um Live Ele Comenta para falar um pouquinho desta baderna, né, dessa vergonha sul-americana que foi a final da Libertadores. A final das finais virou a vergonha, né, das vergonhas. Mas eu acho que a gente não pode entrar no aspecto que é porque argentino, que se dane argentino, não é isso. Existe uma questão que está ultrapassando a questão do futebol, que é a questão cultural, que é a questão educacional, que é o momento que as pessoas estão vivendo, que pode passar na cabeça do indivíduo. Vocês viram as imagens, não foram imagens fáceis, né, de serem digeridas. Se a gente jogar um tijolo, né, de longe, por cima de um monte de gente, podia cair alguém. Depois, o que ele achou? Não passa que podia machucar alguém como machucou, que podia realmente até matar a pessoa, por que não? É lamentável que o ser humano chegue a esse ponto. Então eu acho que o ser humano, eu acho que esse planeta aqui já passou por uma série de mudanças de quem comanda, né? Só você ver a quantidade de civilizações que não existem mais. A natureza é muito perfeita, ela, de uma forma cíclica, ela vai renovando aquilo que não está dando certo. E o ser humano não está dando certo, por tudo. E até no esporte, gente, quer dizer, é uma vergonha. O presidente da FIFA ontem, o mundo vendo o que aconteceu, né? A desorganização total, onde as pessoas esperam 5 horas e meia no estádio, parecendo aquela coisa de igreja. Olha a noiva chegou, daqui meia hora, daqui 20 minutos, no final não vai ter casamento, não vai ter jogo. E o torcedor, que é aquele que, na verdade, é a ponta final do produto futebol, ele é prejudicado. Não que aqui no Brasil nós tenhamos alguma moral para falar alguma coisa, né? Nem em termos de futebol e muito menos em termos de sociedade. A discussão não é essa, né? Mas a verdade é que a Conmebol é um circo, como a CBF, como as federações aqui no Brasil, que finge que punem. E quando você finge que punem, o erro vai acontecer outra vez, né? Você que tem um filho pequeno, o seu filho pequeno, ele faz uma coisa que você não gosta. Você vai falar, você vai ficar sem videogame 2 dias. Daqui 2 horas, pai, deixa ele pro videogame, vai lá. Então você não pode reclamar se ele fizer igual. A Conmebol é igual, a FIFA é igual, finge que há uma punição. Então, eu pergunto para os senhores, quantas pessoas foram presas ontem antes do jogo? É igual aqui no Brasil, né? Quando o pau fecha no futebol. Quantas pessoas foram presas? 0. Quantas pessoas vão ser processadas? 0. Qual é a chance de acontecer outra vez? 100%, gente. 100%. Vocês fiquem imaginando, vão ficar imaginando, porque eu me coloquei ontem no lugar do presidente do Boca, tá? Se ele joga e perde, ele tá ferrado com a torcida do Boca. Por que você jogou? A culpa é dele, não tem que ter jogado, blá 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 blá. Se ele joga e perde, vocês imaginam que vai ser o próximo Boca e River na Bombonera. Se ele joga e ganha com o erro da arbitragem, quem se ferra é o árbitro. Que ontem recebeu a visita de um diretor do River no vestiário, olha, fica atento, porque agora o jogo mudou de pressão, vão se catar. Não transfiram a responsabilidade da sua incompetência. Não transfiram a responsabilidade da sua falta de caráter, porque isso é falta de caráter. Ao invés de investigar do árbitro, olha, fique esperto que o jogo vai ficar um jogo difícil, você tem que exigir que alguém esteja preso. Tem imagem, tem que prender os caras. Cadê os caras? E o comandante, e não venham me falar, pelo amor de Deus, mas tá vendo como torcida única não resolve? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O erro foi um erro grosseiro de planejamento de quem colocou a entrada do ônibus do Boca por uma entrada onde entram torcedores do River. O que tem a ver isso com torcida única? Não queiram justificar o injustificável. Ontem, durante a confusão, a torcida do Boca estava se reunindo na Bombonera, tentando ir para lá para poder dar apoio para os seus jogadores, e não ia conseguir chegar, a polícia não ia deixar, o pau ia fechar. Então o que tem a ver uma coisa com a outra? A mediocridade humana é que é culpada de tudo isso. O ser humano é medíocre. O ser humano é medíocre. Com raríssimas exceções, talvez 1% do mundo, nós temos aí mais de 6 bilhões de pessoas, talvez 1% não seja, mas o ser humano é medíocre. É medíocre. Porque dentro dele, o que faz ele ser humano,
além das suas qualidades, tem inúmeros defeitos. E alguns defeitos, quando ultrapassam as qualidades, levam a isso. Então não me venham, como diria Pedro Pedreiro da escolinha do professor Raimundo, não me venham com churumelas. Um abraço a todos e bom dia.